Você já viveu essa cena nos seus atendimentos? A sua cliente chega dizendo que está tudo bem, que estava conseguindo comer com mais consciência, se sentindo mais leve, muito mais animada, só que de repente tudo desmoronou. Ela comeu por impulso, sentiu que perdeu o controle, entrou naquele maldito sentimento de culpa. Às vezes a frase vem assim: eu estava indo tão bem e do nada voltei a comer descontroladamente. Eu perdi peso, eu estava me sentindo bem, mas eu me sabotei. Parece estranho, né? Como que alguém que estava melhorando, estava avançando no auge da fase boa, recua? Me conta aqui nos comentários, você já viveu isso em algum atendimento? Já teve a sensação que a cliente recuou bem no momento em que tudo parecia fluir? Hoje eu quero te convidar a olhar com mais profundidade para esse comportamento que à primeira vista parece sem sentido, mas só que ele revela uma dinâmica emocional muito mais complexa, a falsa sensação de controle. E vou falar também tudo que se esconde por trás da autossabotagem que aparece justamente quando a cliente começa a avançar. Se você não me conhece, sou Carol Ferreira, terapeuta especializada em comportamento alimentar, saúde emocional e emagrecimento. Depois de anos de estudo e mais de 30 mil mulheres acompanhadas ao longo da minha trajetória, eu posso afirmar: emagrecer de verdade vai muito além de diminuir números na balança. É sobre curar a relação com o corpo, com a comida e com as emoções. E desde 2018, além dos atendimentos, eu também ajudo outros profissionais, eu formo profissionais para conduzirem processos mais sensíveis e profundos com os seus clientes. Se você já atua com comportamento alimentar ou quer se tornar terapeuta de emagrecimento, fica por aqui porque esse canal foi feito para você. Agora vamos voltar àquela pergunta: por que a cliente volta a comer justamente quando está indo bem? À primeira vista parece ilógico. Ela está comendo melhor, emagrecendo, se sentindo mais confiante, mais disposta, olhando no espelho, gostando do que ela vê e de repente, compulsão, descontrole, recaída. O que aconteceu? Uma coisa eu te garanto, a resposta não está na comida. Está no que foi ativado emocionalmente com a mudança. Preste atenção, toda transformação, por mais desejada que seja, mexe com a segurança interna, porque mudar é sair do conhecido. E o conhecido, mesmo que doloroso, ainda é familiar. Quando a cliente começa a se afastar do padrão de sempre, o sistema emocional entra em alerta. Será que eu vou dar conta de sustentar isso? Será que agora vão esperar mais de mim? E se eu mudar e ainda assim continuar me sentindo rejeitada? É como se algo dentro dela dissesse: melhor recuar. Melhor voltar para o padrão antigo. Lá eu sei como me virar, lá eu sei como sobreviver. O que parece controle sobre a comida, na verdade, muitas vezes é só uma tentativa de conter o caos emocional. Quando a cliente se controla demais, geralmente ela está tentando evitar contato com emoções que não consegue nomear. E esse controle, que parece positivo no início, é totalmente frágil, porque ele não nasce do autoconhecimento. Ele nasce do medo, da rigidez, da necessidade de não decepcionar ninguém. E aí, quando o emagrecimento começa a acontecer, ele traz junto uma série de outras questões que estavam totalmente adormecidas. A cliente passa a receber mais atenção, o que em muitos casos é extremamente desconfortável. Ela precisa se posicionar mais, dizer não, marcar presença. Ela é vista de forma diferente e isso a expõe. O corpo mudou, mas a estrutura emocional dela talvez ainda não esteja pronta para sustentar essa nova versão. E com isso o corpo antigo passa a ser uma espécie de abrigo. E a comida, um recurso de retorno, um reencontro com aquilo que é conhecido para ela. Tem um ponto aqui que eu preciso falar e você não pode esquecer. O peso e o comportamento alimentar cumprem uma função. E quando a gente tira esses recursos sem trabalhar o que eles sustentavam, o sistema reage. A gente vê isso com frequência. O excesso de peso como barreira de proteção, a compulsão como válvula de escape, corpo fora do padrão como uma forma inconsciente de evitar críticas, comparações, cobranças. Quando a cliente começa a emagrecer, tudo isso vem à tona. E se ela não tiver espaço terapêutico para elaborar essa transição, o vazio deixado por esses comportamentos vai virar insegurança, vai virar medo, vai virar recaída. É como se ela dissesse: se eu deixar esse corpo ir embora, quem eu serei? Porque emagrecimento verdadeiro não mexe só com o corpo, ele mexe com a identidade. E com isso a cliente começa a perguntar, mesmo sem perceber: e se emagrecer? Ainda assim eu vou me sentir amada? E se eu tiver que encarar dores antigas que esse corpo me ajudava a esconder? Essa nova versão dela ainda é desconhecida e o desconhecido assusta. Por isso, ela recua. Ela volta a comer impulsivamente. Volta a habitar o corpo que, por mais doloroso que seja, ainda é o corpo que ela conhece. É o corpo que ela aprendeu a ter. E aqui entra um ponto que precisa ser nomeado com muita clareza. Isso não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É medo, é insegurança, é o pânico de ocupar um novo lugar no mundo sem ter base emocional suficiente
suficiente para se manter ali. O emagrecimento, para ser definitivo, precisa ir muito além do número da balança. Ele mexe com a história, com os vínculos, com a autoestima, com o papel que a cliente ocupa nas relações. E quando ela volta a comer do nada, o que está acontecendo de verdade é que uma parte dela ainda não se sente totalmente pronta, ainda não se sente segura para mudar. Por isso, nos atendimentos, a gente precisa parar de tratar recaída como fracasso. Recaída é um pedido de ajuda, é um sinal de que ainda existe uma parte da história que precisa ser olhada com mais profundidade. Uma parte que ainda está pedindo escuta, nome, acolhimento. Me conta aqui como é que você costuma lidar com a recaída nos seus atendimentos. Você sente que consegue acolher esse momento com escuta ou ainda se pega caindo em interpretações mais racionais? Escreve aqui nos comentários, eu quero fazer essa troca com você. E se esse conteúdo trouxe novas ideias para o seu trabalho como terapeuta, deixa o seu like, curte esse vídeo. É um jeito simples de apoiar e fortalecer essa troca por aqui. E se você quer se tornar terapeuta de emagrecimento ou já atua com comportamento alimentar, mas sente que precisa de mais recursos para evoluir nos atendimentos, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça mais sobre a minha formação de terapeuta de emagrecimento. Aproveita que as inscrições estão abertas. Eu te vejo no próximo vídeo.